Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa número 289 que vai ao ar no domingo, dia 30 de novembro de 2025, ou seja, o ano está acabando, senhoras e senhores. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer pelo menos alguma coisinha. Aquelas promessas de emagrecer, agora esquece, não dá mais tempo. Agora você tem que focar em fechar o ano, pelo menos, com chave de ouro, para começar 2026 com o pé direito. Mas vamos ao que interessa, senhoras e senhores. No Tributologia de hoje eu quero comentar uma decisão do TRF da primeira região. O TRF1 adotou um posicionamento que é muito inusitado, muito legalista, e eu já me deparei com casos desses no escritório e eu queria comentar esse assunto com vocês. O TRF1 entendeu que pagamentos voluntários feitos à ex-esposa e filhos não podem ser deduzidos do imposto de renda. O TRF1, então, aplicou a legalidade estrita e expressa da Lei 9.250 de 95, porque na lei só é possível a dedução de pensão alimentícia quando o pagamento for proveniente de decisão judicial. Se não for proveniente de decisão judicial, se for uma liberalidade, não cabe a dedução. É isso mesmo que você está ouvindo. Essa foi a decisão adotada pelo TRF da primeira região. A sentença julgou improcedente o pedido e o tribunal manteve a decisão. O caso concreto, para quem quiser anotar, é o número 105-8750-105-8750-26 de 2022, 401-3400. Então, número completo agora, 105-8750-26 401-3400. Bom, no caso concreto, havia um desejo, né, de pagamento de pensão além daquilo que estava efetivamente definido por decisão judicial. A questão é, a 9250 ela é muito expressa. Só é possível a dedução do imposto no caso de pensão alimentícia, quando houver decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Tá? No caso concreto, havia uma decisão judicial que foi relativa lá à ex-esposa do indivíduo e em 1999 essa obrigação se encerrou. Ou seja, por decisão judicial ele tinha que pagar até 1999. E aí, os repasses posteriores, então, que foram feitos pelo marido, ele continuou pagando pensão. E a Receita considerou que isso seria uma mera liberalidade, portanto não seria dedutível. No caso dos filhos, ficou observado que a sentença lá na vara de família só fixou os valores da pensão e não estabeleceu o modo de pagamento. Então o que aconteceu? Falou, olha, o pai paga para o filho pensão, mas não disse como vai ser feito, se é sem dinheiro, enfim. Nesse caso, as despesas e transferências voluntárias que foram feitas pelo pai também não foram enquadradas como hipóteses legais de dedução. Por quê? Porque efetivamente caracterizam mera liberalidade e não podem ser abatidos do imposto de renda. Você sabe, esse assunto é um assunto que eu já me deparei no escritório algumas vezes, em alguns casos concretos, e fomos bem-sucedidos em afastar essa vedação. Por quê? E aí vem a crítica à decisão em si. A pensão alimentícia é um direito fundamental. Tanto é direito fundamental que o próprio STF entendeu que não existe imposto de renda sobre pensão alimentícia para aquele que recebe. E a pensão alimentícia, gente, ela pode ser paga de mais diversas formas. A pensão alimentícia ela pode ser paga em dinheiro, pode ser paga com pagamento do colégio, pode ser paga com pagamento da natação, do futebol, do balé, não importa. A pensão alimentícia é a garantia de que aquele que pensiona, aquele que tem uma capacidade financeira maior, vai garantir o mínimo existencial ao ex-cônjuge e aos filhos. Então,
trata-se, na verdade, de uma manutenção do bem-estar e muitas vezes manutenção até do próprio relacionamento familiar, né? Porque na ausência de pensão as pessoas começam a se odiar. Então eu acho que essa decisão adotada pelo TRF da Primeira Região foi uma decisão extremamente legalista e, ao mesmo tempo, uma decisão que limita um direito fundamental. Eu chamo a atenção para um outro ponto. E aí eu chamo a atenção para os advogados de família, que eu sei que a maioria não me acompanha no Tributologia, mas se você tem um amigo advogado de família, manda esse vídeo para ele. Esse é um cuidado que você, advogado de família, tem que ter quando estiver celebrando um acordo de pensão, quando estiver numa sentença judicial, você tem que saber pedir. Porque eu tive alguns casos concretos que a gente ingressou com ação judicial e teve sucesso, mas você obriga o teu cliente a fazer uma ação judicial. Se você souber amarrar no acordo ou na decisão, quer seja por embargo de declaração, quer seja pelo seu pedido, você evita que o seu cliente precise contratar um advogado tributarista. Então o que você precisa fazer? Você precisa que o acordo esteja descrito. O que vai ser feito, o que vai ser pago. E eu vou dizer mais. Eu digo que tem que ser... É muito mais fácil você não ter problemas com a Receita o acordo de alimentos que sejam valores. Então, em vez do pai ou da mãe, enfim, de quem está alimentando, pagar o colégio, pagar o esporte, que efetivamente haja a transferência financeira. Que aí o alimentante deduz do imposto de renda e o alimentando não paga imposto de renda. Esse é o grande benefício. Porque quando você coloca pagamento de despesa, a Receita Federal ela tem o péssimo hábito de glosar. Péssimo hábito de glosar, porque entende que isso não é pensão alimentícia. Então, a pensão tem que ficar muito bem amarrada no acordo para que não haja esse tipo de questionamento, tá? Fica aí a dica do Tributologia para você, advogado de família, na hora de celebrar o acordo. Faça o acordo de forma muito amarrada para que não haja a limitação da Receita. No caso concreto, infelizmente, o indivíduo perdeu e, infelizmente, eu acredito que não vai passar no filtro do STF. Mas eu gostaria muito que passasse, gostaria muito que o STF se manifestasse sobre esse assunto, porque, a meu ver, é uma decisão, tanto na primeira instância quanto no tribunal, muito limitadora de um direito fundamental, que é o direito à pensão alimentícia, tanto dos filhos quanto do pai de deduzir, porque ele está mantendo os filhos, ele está mantendo a ex-esposa, no caso concreto, ele está mantendo o mínimo existencial de terceiros. Então, como o próprio STF entendeu que a pensão não é fato gerador de imposto de renda, que a pensão não é renda, tecnicamente, esse caso concreto vai ter um problema. Porque se não for reconhecida a pensão, a Receita Federal vai cobrar dos filhos e da mãe como renda aquilo que efetivamente foi pago. Ou seja, a manutenção do mínimo existencial foi embora. Bom, fica aí o caso concreto, dá uma olhada, pesquisa. Foi um prazer estar com você mais essa semana e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme, se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.